Graça e paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje na quinta-feira. Geralmente eu chego na sexta-feira para o encontro dos homens no sábado, mas tinha algumas questões, para estar junto com o pastor Rafael a parte da tarde. E então, assim, quando que eu fiquei sabendo que eu ia falar para os irmãos hoje? Quando? Agora há pouco. Entendeu? Então é assim, eu falei para ele, eu não vou dar mais bobeira, você fica, eu vou. Mas é com muita honra que eu quero estar falando aos irmãos. Hoje eu vou falar sobre um tema. Eu não vou dizer que ele é espinhoso, mas eu vou dizer para você que custa muito caro atingir profundidade. Vou falar sobre temor e quebrantamento. Anos atrás eu li um livro do Tom Tinney, com o título Os Caçadores de Deus. E uma frase me chamou a atenção. Ele disse assim: o seu avivamento depende da profundidade do seu arrependimento. Seu arrependimento depende da amplitude do seu quebrantamento. E quando a gente fala de quebrantamento, a gente está falando de um estado ou um estágio espiritual. Não é quebrado, é rendido. É alguém que já se viu sem opção. Alguém que já percebeu de que em algumas medidas, em algumas distâncias na vida, vai precisar de uma ação direta do alto, da parte de Deus. Quando a gente fala em quebrantamento, uma passagem clássica que vem na cabeça da gente é o Salmo 51, verso 17. Não é isso? Ó Senhor, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não nega o seu favor. É verdade. É Davi escrevendo. A questão é que Davi escreve isso depois de uma das maiores, ou se não a maior decepção da vida dele. Talvez a maior dor da sua vida tenha acontecido por causa dessa situação. Quando eu era garoto, a minha mãe era professora de EBF. Só que a minha mãe não era só professora de EBF, minha mãe era professora de EBF e minha mãe era líder das professoras de EBF. E eu tinha por volta de 8, 9 anos, 7 a 9 anos mais ou menos, e eu não gostava de ir na igreja, e nem queria ir em EBF. Falei assim, afinal de contas é férias escolares, eu prefiro ficar aqui, jogar uma bolinha e tal. Então eu dava um jeito de fugir da minha mãe, correr da minha mãe para poder escapar da EBF. Só que é o seguinte, você sabe que mãe tem um radar fora de série. É duas coisas que a mãe tem muito boa, pelo menos no tempo que eu era garoto. Um radar fora de série e uma pontaria fora do comum. Eu falei, como é que pode acertar a gente atrás da parede? Eu não sei como é que pode. E a minha opção era, ou você vai na EBF, ou você na EBF. Tá bom. Mas por incrível que pareça, chegava lá na segunda-feira, não era esse projetor lindo que vocês têm aqui não. Sabe o que era? Era o flanelógrafo. Sabe o que é isso não? Quem é que sabe o que é isso? Levanta a mão. Então tem gente antigo pra caramba aqui também. Antigo de igreja. Quadrão verde de flanela, os bonecos coloridos. Então a professora contava a história e a assistente movia os bonecos. Era assim. Aí ficava movimentando para lá e para cá e tal. De segunda a quinta, não me interessava.
Não me interessava. De segunda a quinta, falei, José, tudo bem e tal. Não me interessa. Aliás, na verdade, irmãos, vou confessar uma coisa para os irmãos. Coração quebrantado é fogo. Eu ia na IBF, tinha duas coisas que eu gostava. O lanche. Não sei porque vocês estão rindo, gente. Estou confessando aqui. O lanche. Então assim, eu ficava olhando para ver. A hora que o pastor dizia o amém, eu falei, está na hora do lanche. E aí eu sentava estrategicamente perto da porta que dava para a fila do lanche. Ainda tinha um cara que conseguia, até hoje eu não sei o nome dele, mas ele conseguia chegar antes de mim. Ele era o primeiro, eu era o segundo. Eu ficava olhando e falei assim, como é que esse cara chegou na minha frente, rapaz? E aí era o pão, com salsicha, com molho. O suco colorido e doce, que até hoje eu confesso, não sei que sabor que é. Mas eu comia o pão, tomava suco e tal. Mas quando chegava na sexta-feira, era a história de Davi. E a história de Davi, eu ficava paralisado. Olhando, falei, caraca, como é que esse cara pegou o gigante? Na minha imaginação. Depois eu ia embora para casa e meu pai costumava dar brinquedo para mim. Os brinquedos que meu pai dava era revólver de espoleta, espada. Meu pai só dava essas coisas. Aí eu pegava a espada, colocava na bermuda. Tinha um pé de laranja na casa da minha mãe, no fundo do quintal. Eu falava assim, Golias, hoje você vai cair. Aí eu ficava brincando. Porque eu tinha um herói. Tinha um herói. Eu falei, cara, é o herói, é o cara. Quando eu me converti, eu fui ler a Bíblia. E é interessante, às vezes, como a imagem de um herói se desfaz. Porque você olha a história e fala assim, mas, peraí, agora que eu estou entendendo o que é seguir a Deus, agora que eu estou entendendo o que é amar a Deus, eu me deparo com esse troço de um campeão derrotado. Venceu um urso, um leão, melhor dizendo, um urso, um gigante. E aí eu fui lendo. E uma das coisas das passagens que eu li, Deus falando a Davi, eu tirei você lá de trás do curral das ovelhas. Enquanto todo mundo via um garoto, eu vi um rei. Enquanto todo mundo vinha um menino de aparência dócil, eu vi um guerreiro, Davi. Por que você pecou? Talvez Deus perguntasse. Porque quando eu te chamei e coloquei você como rei sobre Israel, eu te dei vitória sobre todos os inimigos ao seu redor. Sobre os amalequitas. Todos. Te dei o palácio de cedro. Te dei uma cidade que leva o seu nome. Por quê? Te dei bênçãos e um nome que vai perdurar eternamente. Eu te dei. E se você quisesse ainda mais alguma coisa, eu te daria. Por que você saiu da minha presença? E eu lendo um texto da revista Ultimato de 96, um autor escreveu assim: talvez Davi tivesse respondido, Senhor, talvez Davi tivesse respondido, Senhor, eu perdi o senso e a capacidade de perceber a força do pecado, o poder do pecado, a ousadia do pecado. Quando eu dei por conta, percebi ou entendi que pode acontecer com todo mundo, mas comigo não. Então, me perdi e percebi que entre o apogeu e a queda, às vezes é um passo fora da tua presença.
nasce o Salmo 32. Senhor, eu sei que Tu és bom. Mas enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos envelheceram. Minha alegria secou. Dia e noite a Tua mão pesava sobre mim. Mas quando eu confessei o meu pecado ao Senhor, a Tua graça, é como se eu estivesse dizendo, a Tua graça invadiu a minha vida. Depois é escrito o Salmo 51, de confissão, um salmo denso, que começa também parecido com o Salmo 51. Ah, Senhor, eu pequei contra Ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra. E aí ele vai desenrolando o salmo até que chega no trechinho. Antes do verso 17, ele vai dizer assim: Senhor, traz de volta a alegria da Tua salvação ao meu coração e abre os meus lábios para que eu volte a louvar ao Senhor. Que eu quero trabalhar um pouquinho com os irmãos no pouco tempo que tem essa noite. De que quebrantamento, contrição e gratidão são 3 pontes que não pode se ausentar da sua vida. Você nunca poderá deixar de ter um coração grato. Você nunca poderá deixar de ter um coração quebrantado. E você nunca pode deixar de se contristar quando erra. Porque avivamento não chega na vida de uma pessoa que não se rende. Renovação espiritual não é de vez em quando. Escuta isso. Tem gente que acha: não, eu preciso de uma renovação espiritual, eu vou para um seminário, eu vou para um encontro. Deixa eu dizer para você, renovação espiritual é todo dia. O apóstolo Paulo escreve na carta de 2 Coríntios capítulo 4, verso 16: Senhor, ainda que o homem exterior se corrompa, se deteriore, contudo, o homem interior se renova todos os dias. Então, se existe algo que você não pode esquecer na sua caminhada com Deus, é que não existe um coração avivado enquanto ele não é quebrantado. Enquanto ele não entende que tem que se render, e essa rendição é contínua. Isaías 61, Mateus lá na frente vai dizer assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que o Espírito do Senhor está sobre mim? Isso Jesus dizendo lá em Mateus. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos e para curar, vai ler o trecho, para curar os quebrantados de coração. Então, quando a gente fala em avivamento, busca da presença de Deus, quando a gente fala de uma visitação espiritual do Senhor, você vai ter que abrir mão de todo o seu orgulho e abrir mão de toda a sua vaidade. Você tem que entender isso. Você tem que entender que não se trata de uma aparência espiritual, que não se trata de uma maquiagem espiritual. Se trata de uma transformação profunda no seu estado de espírito, de dentro para fora, que só o Espírito pode fazer, mas só faz quando você se esvazia. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Glória a Deus por isso. Mas uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida vazia de si. É uma vida vazia de si. Tende em vós, Filipenses 2, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, de homem, esvaziando-se a si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus se esvaziou.
E às vezes, o que a gente tem que entender, que Deus não está esperando de você uma grande performance espiritual. O que Deus quer de você é um coração na mão dEle. O trono no seu coração tem que ser dEle. Sua vida tem que refletir coisas que glorificam o nome dEle. Porque você é filho de Deus, filha de Deus, então você é exclusivo, existe uma marca de exclusividade na sua vida. O selo do Espírito Santo do Senhor no dia que você se converteu. Então não tem como ter uma vida cheia da presença do Senhor e nem uma vida avivada sem o esvaziamento de si. Lutando contra si mesmo no poder do Espírito de Deus. Buscando uma vida santa. De um testemunho poderoso de quem tem um rei sobre a vida. Um rei noivo que um dia vai vir buscar a sua igreja. Eu e você fomos chamados para ser sal da terra, luz do mundo. E Tessalonicenses, Paulo escreve: vocês têm que brilhar como luzeiros na terra. E uma vida que ilumina outras vidas é uma vida cheia da presença de Deus. Você tem que ser um acendedor de almas. Tem que contagiar. Chegar perto das pessoas e falar assim: tem um troço nessa pessoa aqui que eu não sei o que é. Ela é diferente. Seja um crente diferente, mas não seja um crente esquisito. Porque tem crente que é esquisito. Porque não se trata de mística, não é misticismo. É uma espiritualidade saudável. E uma espiritualidade saudável só se alcança quando você se prostra. Quando você se derruba, quando você se debruça. Richard Baxter, reformador lá do século XVI, escreveu assim: mesmo quando eu não estou sentindo nenhum desejo de me quebrantar, eu busco o quebrantamento. Mesmo quando a minha alma insiste em manter sua altivez, eu luto para derrubá-la. Mesmo quando meu coração se enche de toda sorte de vaidade e orgulho, eu me lembro que existe um Deus que mandou o seu filho mergulhar na lama para salvar a minha vida. Então eu não posso viver sem quebrantamento. Porque eu falar para você de bênção é a coisa mais simples que tem. Mas você não pode ter uma vida avivada só por causa da bênção. Entende? Você não pode ter uma vida avivada porque Deus fez. Você não pode ter uma vida avivada porque Deus deu o que você pediu. Agora eu estou radiante. Eu estou numa alegria tremenda. Por quê? Porque Deus fez o que eu pedi. Não. Eu estou numa alegria tremenda aqui, agora. Porque é um privilégio. Não existe na face da terra um privilégio maior de que um Deus dar o seu filho, olhar para a minha miséria, a sua miséria e dizer: eu vou tirar você do pecado, da injustiça, e o sangue do meu filho vai purificar a sua vida e a sua alma, mas anda na minha presença e busca ser perfeito. É um alvo, é um objetivo. Um crente cheio do Espírito de Deus, uma mulher crente cheia da presença de Deus, anseia por andar na presença de Deus e por buscar a aprovação de Deus. Sabe por quê? Para que a gente não tenha do que se envergonhar. Se nós sairmos deste país e perguntarmos: você crê em Deus? Mais de 90% dessa população crê em Deus. Se você olhar o censo do IBGE, nós somos praticamente 40 milhões de cristãos. Mas existe uma diferença brutal entre ser cristão e ser discípulo. Existe uma diferença gigantesca entre ser um cristão, porque acredita em Cristo, e ser discípulo. Cristão pode ser nominal, mas discípulo é seguidor.
Discípulo anda, caminha. E aí Jesus então fez um convite a mim e a você um dia. Você quer vir após mim? Tome cada dia sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Sabe o que eu estou te dizendo? O que ele disse? Você tem que ser capaz de abandonar o que for preciso, o que for necessário para andar comigo. Se você não estiver pronto para isso, você precisa de avivamento. E o seu avivamento vai chegar conforme o seu arrependimento. E o seu arrependimento vai alcançar grande profundidade, dependendo do seu quebrantamento. Mas ninguém é avivado simplesmente porque canta uma canção. Ninguém é avivado simplesmente porque prega uma palavra. Ninguém é avivado porque passa por um processo de um encontro que seja. Aquilo é simplesmente algo que vai impactar você, mas é dali para diante, entende? É dali para diante que manda. É dali para diante que a gente vê quem de fato tem a presença do Espírito em si e quem não tem. É duas coisas visíveis na vida de alguém que diz ser crente, discípulo de Jesus: se está cheio ou se está vazio. Não tem como. Não tem como. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, é duas coisas que acontecem. Ela incomoda as trevas e ela contagia as pessoas ao seu redor. Não tem como negar isso. Então, dentro dessa ideia de avivamento, quebrantamento, se faz algo extremamente importante. Sempre tenha em mente que a oração que Deus ouve é a do publicano, não é a do fariseu. E Lucas, 2 homens subiram, um publicano e um fariseu. Aproximando-se de Deus, o fariseu orava, dizendo: ainda bem que não sou como este. Dou o dízimo, jejuo 2 vezes por semana. Ele é tão religioso que a lei pede uma, ele jejuava 2. A lei pede uma só, naquele tempo. Então não sou como ele. Mas o publicano nem ousou olhar, mas batia no seu peito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. A oração do publicano foi aceita, e este desceu perdoado. Então, o que atrai a graça, o perdão, o que renova as nossas forças espirituais, o que renova o nosso ânimo, o que fortalece o nosso coração, não é você querer manter a postura espiritual para que outros vejam, porque é isso que os fariseus faziam, mas é manter o quebrantamento para que Deus veja o que está dentro da sua vida. Não existe maquiagem que pode enganar a Deus. Deus tudo vê você e a mim. Quando nós entramos aqui para cultuar com vários outros irmãos, Deus está olhando o coração de cada um de nós. Não é atitude exterior, é o que está dentro. E o que está dentro só vai estar cheio se você estiver vazio. Não tem como, irmãos, viver uma vida avivada sem quebrantamento. Então o fariseu não entendeu, mas o publicano entendeu. Quebrante-se, quebrante no seu entendimento, quebranta as suas vontades. Como é maravilhoso você não fazer as coisas de acordo com a sua vontade de querer, simplesmente para agradar a Deus. Não vou fazer, não vou escolher, não vou fazer, não vou errar, vou trabalhar com Deus, vou cooperar com Deus, mas eu vou lutar, como Paulo dizia, eu esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha cair em condenação. O que ele estava dizendo? Rapaz, eu coloco o meu corpo abaixo da escravidão, eu esmurro, eu disciplino, eu luto. Então deixa eu dizer para você, tomar cada dia a sua cruz,
é fazer valer aquilo que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 2, verso 19. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, viva na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou ele vai dizer: maldito homem que sou, o bem que quero fazer não consigo, mas o mal que não desejo fazer, esse eu acabo cometendo. Mas digo, quem me livrará do corpo desta morte? Ah, sim, o nosso Senhor Jesus, o Rei da glória que venceu na cruz, Ele nos livrará do corpo desta morte. Quanto tempo leva às vezes para um cristão entender que ele não pode andar como quer, aonde quer, porque ele tem um dono, e você foi comprado pelo sangue de Cristo, e uma vida avivada não pode baratear aquilo que custou caro para Deus. Não pode. Não pode. Eu não posso baratear aquilo que custou caro para o meu Senhor, de um preço que eu não posso pagar. É loucura você saber das verdades do Evangelho e não lutar para viver o Evangelho. Por isso também o apóstolo escreve: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já estou acabando. É que eu fui convidado para falar agora de tarde, irmãos, então deu para preparar só um pouquinho. Quebrantamento também se manifesta em ações externas. E ações externas de quebrantamento não é comportamento de coitado. Ações externas de quebrantamento se manifesta em você estar atento ao seu próximo e irmão em Cristo Jesus. É você estar atento às necessidades que estão ao seu redor. Jesus, quando andava pela rua, ele estava atento, andando pela rua, uma multidão cercando ele. De repente ele para todo mundo e diz: alguém me tocou. Você imaginou um negócio desse? Você imagina Pedrão, cara. Pedrão deve ter parado com a mão assim na cintura e falou assim: o senhor deve estar de brincadeira, porque a multidão está cercando o senhor, alguém tocou o senhor. Não. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou de maneira diferente. Às vezes a gente fala assim: não, Deus toca na nossa vida. Senhor, eu sei que o quebrantamento na minha vida vai tocar o Senhor. Porque ele escreveu a Davi dizendo assim: quebrantado e contrito, eu não nego o meu favor. É interessante como o nosso quebrantamento, entre aspas, parece enfraquecer Deus. Ele se derrama em compaixão e graça. E aí então aquela mulher para, olhando para o alto, assustada, e chega devagarinho e fala assim: Senhor, foi eu que toquei o Senhor, tem misericórdia. Aí Jesus fala: você está curada. Tua fé, vai em paz. E nesse mesmo trecho das Escrituras, ele liberta um endemoniado, gadareno. E não foi o gadareno que veio a ele, ele foi ao gadareno. Nesse mesmo trecho, ele ressuscita a filha de Jairo, revelando a palavra que ele tem poder sobre os demônios, ele tem poder sobre a doença, e ele tem poder sobre a morte. Se ele tem poder sobre a morte, tem poder para transformar as coisas mais profundas dentro do nosso coração e da nossa vida. Então deixa eu dizer para você, se você quer ter uma vida avivada, se você quer realmente ter uma vida em que explode a presença de Deus, quebrante-se. Não há humilhação verdadeira no coração se ele se recusa a se prostrar. E não há avivamento espiritual
de fato, se você não se esvaziar. Encerro com algumas questões. Primeiro, aonde tem quebrantamento, tem perdão e restauração. Davi foi restaurado pelo Senhor e continuou no trono da nação de Israel. Aonde tem quebrantamento, também tem cura. Também tem cura. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para curar. Curar. Porque às vezes você não está precisando de uma renovação espiritual, você está precisando de uma cura. Às vezes você não está precisando de uma renovação espiritual, você está precisando de uma libertação, você está precisando de uma restauração. Para botar algo novo na sua vida, é preciso que velhas estruturas sejam quebradas. Não tem jeito. Porque Deus tem poder para pegar velhos cacos e transformar em novos vasos. Ele tem poder. Tem poder. E pode fazer isso hoje. Quando há coração quebrantado, há confissão. Deixa eu falar uma coisa para vocês e eu já vou terminar. Confissão talvez seja uma das ferramentas espirituais menos usada. A gente lê Tiago 5,16 dizendo assim, vocês já devem saber. Confessai, pois, as vossas culpas uns aos, para que sejam curados. Pois muito pode a oração do justo. Você vai ver que a oração do justo vem depois da confissão. No texto. Mas por que, pastor? Se eu não confessar para Deus não é o suficiente? Quando você confessa a Deus, perdoa. Mas quando você confessa a mesma coisa, muitas vezes, você não está precisando só de perdão. Você precisa sarar. E quando o Espírito de Deus visita um coração quebrantado, a cura vem como uma fonte que jorra, que limpa. Talvez em algumas situações durante a sua vida cristã, você vai estar igual Jó. Ah, Senhor, eu sou como uma árvore que foi cortada, um toco que secou na terra seca. Eu sou uma vida ressecada. Não vou conseguir. Mas aí Deus diz a ele: mas ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, você brotará novamente. Ao cheiro das águas. E o Espírito de Deus precisa às vezes chover na vida da gente. Mas não pense em avivamento sem quebrantamento. Não venha para o culto de avivamento esperando que aconteça aqui um flash de energia. Venha quebrantado. E aí você vai aumentar as suas oportunidades de sair curado, renovado, fortalecido, consolado, como diz o apóstolo. Ah, Senhor, com as consolações que o Senhor nos consolou, vamos consolar outros. Sabe por quê? Porque depois que você tiver avivado, avivada, vai em busca de outros, console outros, fortaleça outros, abençoe outros. Porque você não é um lago para reter água, você é um rio e tem que correr.
tem que correr. Quebrantamento, gratidão e contrição. Não deixe essas coisas saírem da sua vida. Renovação espiritual não é de vez em quando, é todo dia. Porque embora o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova todos os dias para a glória de Deus Pai. Aí a gente chega lá. Amém, irmãos? É isso que eu queria trazer para você hoje. Que Deus abençoe sua vida e guarde você. E fortaleça o seu coração em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos.